Olá, galerinha da primeira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, notícia e o anúncio publicitário. Então sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. Vamos que vamos, galerinha, para esses estudos. Vamos às expectativas de aprendizagem. Dialogar e discutir sobre as intenções comunicativas das mensagens publicitárias e também sobre as notícias, a influência no comportamento do leitor e sobre os recursos linguísticos, gráficos e visuais utilizados e ainda sobre os efeitos de sentido. Então vamos iniciar a nossa aula sobre a notícia e o anúncio publicitário. Então, inicialmente, nós iremos falar sobre essa publicidade. Os textos publicitários, esse gênero textual, são textos vinculados em campanhas publicitárias. Estes textos de natureza escrita, oral ou visual, ele tem a função de convencer, de persuadir o leitor a adquirir um determinado produto, a incorporar uma nova ideia que esteja sendo trabalhado nesta campanha publicitária. Quanto ao gênero textual notícia, são os textos jornalísticos e são textos não literários. Encontramos principalmente nos meios de comunicação. E a notícia ela tem como função principal informar. Então, as notícias e assim como os anúncios publicitários, nós iremos encontrá-los tanto nos veículos de comunicação escritos, jornais, revistas, também como na televisão, os anúncios publicitários, as notícias nos telejornais. Então, são textos que são pertinentes e estão, de fato, sempre no nosso cotidiano. Pois bem, o anúncio publicitário, eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito de convencer o leitor para a compra de produtos ou serviços. E como eu disse anteriormente, também a função de incorporar, de conscientizar uma nova ideia. Muitas vezes existem campanhas publicitárias que têm o objetivo principal de fazer com que as pessoas incorporem uma nova ideia, criem uma nova consciência sobre os seus hábitos, sobre o seu comportamento na sociedade. Geralmente, são encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, outdoors, e entre outros meios que nós podemos encontrá-los, ok? O anúncio publicitário, esses textos, eles são textos sugestivos, retóricos, persuasivos, os quais contêm uma linguagem sedutora para despertar nos comunicadores o desejo de, nos consumidores, o desejo de consumir. E é esse, então, o objetivo principal dos textos publicitários. Quais são as suas características? Apresenta a função conativa ou apelativa. Essa linguagem, de uma certa forma, ela vem de encontro a, de fato, convencer o leitor, o interlocutor, a sua ideia na compra de um produto ou mesmo a questão de uma ideia, uma conscientização. A mensagem ela é centrada no receptor, ou seja, no interlocutor. Então, a mensagem é ligada diretamente a esse público ao qual irá consumir ou não um determinado produto. E ela tem a finalidade também de despertar emoções. Olha aqui, eu trouxe aqui, então, para nós exemplificarmos, leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Então, esse leia aqui, olha, leia é um verbo que está no imperativo e, de uma certa forma, ele dá uma ordem, né? Leia para uma criança. O outro texto que nós temos aqui, olha, não deixe o seu melhor amigo com raiva. Trata-se, então, de uma campanha de vacinação, a vacinação aí para os cães e gatos, né? Antirrábica. E aqui nós temos, olha, o verbo deixe, não deixe, né? Aqui nós temos, então, um imperativo negativo, pedindo para que nos convencer de que nós temos que, de fato, vacinar os cãezinhos e os gatos. Passamos, então, sobre a notícia. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado nos principais meios de comunicação. Podem ser os jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e dentre outros, ok? Então, a notícia sempre sobre os fatos reais. Essas notícias possuem um teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, o tempo
quando aconteceu, o espaço onde aconteceu e as personagens envolvidas. Então, sempre nós vamos perceber tudo isso em um texto, em um gênero textual denominado notícia. Quais são as características? Estes textos são informativos, descritivos ou narrativos, têm uma linguagem formal, clara e objetiva, vinculado nos meios de comunicação, e são sempre fatos reais, atuais e do cotidiano. Qual é a estrutura da notícia? A notícia ela é formada por 2 títulos. A principal, denominada manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e o outro, um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado, também denominado lead. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, é uma notícia já bem antiga, tá? Mas só para ilustrar. Então eu tenho aqui a manchete, olha só onde está a setinha, lucro da Petrobras cai 25% no primeiro semestre e frustra expectativas. Aqui nós temos então a manchete. E aqui logo abaixo nós temos então lead, que trata de um recorte, um resumo apresentando do que se trata esta notícia. Quais são as diferenças entre a notícia e o anúncio? A notícia ela informa sobre um fato real. O anúncio publicitário ele busca convencer o interlocutor a comprar algo ou adotar um comportamento, uma nova ideia. Então aqui eu trouxe um exemplo da notícia. Então nós temos aqui no Jornal Comércio, auxílio começa a ser pago amanhã. Então trata-se de um período da pandemia em que o governo federal traz um auxílio. Olha aqui, nós temos então a segunda parte, Primeiro a manchete, o governo Bolsonaro garante que as pessoas com dívidas anteriores, então vai dando resumo sobre a notícia. Aqui nós temos um outro exemplo, o Jornal das Notícias, famílias voltam a poupar menos e a consumir mais. Então isso são algumas notícias aqui, só apenas a manchete. É claro que depois o jornal traz uma matéria toda detalhada sobre os fatos aqui publicados. Anúncio publicitário, novamente, convencer o interlocutor a comprar algo ou adotar um comportamento ou uma nova ideia. Eu trouxe aqui o primeiro exemplo para vocês, então, sobre esse período de pandemia. Não faça o vírus circular. Se você puder, fique em casa. Novamente aqui, olha, o verbo que indica ordem, o verbo no imperativo, no caso aqui acompanhado por um advérbio de negação. Então, não faça o vírus circular. É uma ordem. Depois nós temos aqui uma outra campanha que se trata do combate à dengue. Dengue mata, mude sua atitude. Então, elimine os criadouros do mosquito. Mude. Novamente aqui, então, nós temos um anúncio publicitário que visa mudar o comportamento, a mentalidade, pois todos nós somos responsáveis por essa mudança de atitude. Portanto, mude a atitude, deixe o quintalzinho sempre bem zelado, bem cuidado, ok? As dicas para as atividades sobre essa aula é entender que todo gênero textual tem uma função social. Então, entender a função da notícia. Qual a função da notícia? Informar, trazer para a população, para um público, a informação sobre os fatos reais que estão acontecendo. Entender o objetivo do anúncio publicitário. Diferentemente da notícia, que informa, o anúncio publicitário ele traz uma ordem, ele procura convencer, persuadir o seu interlocutor. Então, é sempre as campanhas publicitárias procuram vender um produto ou trazer uma nova ordem, trazer uma nova ideia para que as pessoas se conscientizem a respeito de algo. Estudar as funções da linguagem, a informativa, típica da notícia, e também a função de linguagem conativa ou apelativa, que é essa que impõe, que dá uma ordem, que procura, de fato, convencer o interlocutor. Os verbos, no modo imperativo, como eu já disse, são esses verbos que indicam uma ordem, ok? Galerinha, valeu demais estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído. Espero também que essas aulinhas, de 10 minutos, possam fazer uma grande diferença para vocês, ok? Conto com vocês, continuando seus estudos aí nas suas casas. Forte abraço! Tchau e obrigado.